Boa noite para você, boa noite ABC. E mais uma quinta-feira eu aqui com você ao vivo pela Rede Eco TV e também para todo o Brasil pelo site www.ecotvcanal9.com.br. Eu quero mandar um grande abraço às 7 cidades, uma grande audiência que eu recebo e sempre faço isso. Agradeço você que está aí comigo todas as quintas-feiras, também acompanhando as reprises aos sábados às 21 horas. Obrigado por você estar aí comigo todas as quintas-feiras e também com as reprises. Como eu disse, a audiência tem sido muito alta e isso só é possível pelo seu apoio, pela sua compreensão. E o que eu busco em fazer? Uma televisão de uma forma diferente, um entretenimento de uma forma diferente. Fazer as coisas com dedicação e afinco. Esta é a minha finalidade e assim é a nossa finalidade. Eu quero mandar também um abraço ao meu presidente, Dr. Fábio Picarelli, o nosso presidente aqui da 38ª subseção da Ordem dos Advogados. Um grande abraço, Fábio. Também para o Dr. Roberto Gonçalves, diretor da nossa ordem. Uma festa junina maravilhosa, uma recepção maravilhosa a todos os advogados, a toda a sociedade andreense que compareceu na nossa festa junina. Parabéns a toda a coordenação da Ordem dos Advogados nessa festa. Eu fiz parte, aliás, eu havia anunciado, cantei o bingo, foi muito gostoso. Realmente, olha, nota 10 para todos que estiveram ali naquela festa. Um abraço também a Luciana Sereno, grande jornalista da revista Bela Vitória. Essa revista Bela Vitória já é um grande sucesso aqui no ABC. Ela é uma revista da padaria Bela Vitória, uma grande padaria, a qual eu estou sempre por lá, como eu digo. Se você quer encontrar comigo, vá na padaria Bela Vitória. E a revista Bela Vitória, como eu disse, já é um sucesso. Eu recebi um convite, tenho uma coluna na revista Bela Vitória, estou escrevendo lá, você sempre encontra algo que eu escrevo. Na próxima semana você vai ver lá sobre a PEC das domésticas. Eu vou estar falando a respeito da PEC das domésticas. O tema é empregada ou desempregada. Aliás, toda vez que o governo edita uma lei, é motivo de grande confusão. Sempre falamos isso aqui. E então, eu estou escrevendo a respeito da PEC das domésticas, você vai conferir lá. E nessa noite não pode ser diferente. O tema hoje realmente é um tema que está vivo hoje na sociedade. Nós vamos discutir a redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados. A pergunta que eu faço até como provocação. E agora, José? Uma situação complicadíssima. O Brasil busca uma resposta. 90% da população brasileira quer sim a mudança da maioridade penal. Nós vamos discutir essa noite quais são essas possibilidades, como já está isso caminhando. Nós temos um sistema bicameral, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que isso agora vai para o Senado. Nós vamos falar a respeito também dessa lei, se for aprovada dessa forma, com esse texto completo que passou nessa madrugada, a nossa presidente, o Executivo, ela não vai poder vetar essa lei, porque isso trata-se de uma emenda constitucional, 1/6 do Congresso, de uma forma democrática, está mudando essa lei. E, consequentemente, todas as leis que derivam da Constituição vai ter mudança. Mas, para falar desse tema, desta grande discussão que está aqui na sociedade brasileira, eu tenho dois grandes profissionais comigo. Eu tenho a honra de receber no meu programa hoje o promotor de justiça, Dr. Carlos César Bernardi, promotor de justiça do Estado de São Paulo, oficiante na comarca de Diadema. Ele não vai ser um debate, mas ele vai trazer, juntamente com o outro convidado, que já vou falar o nome dele, ele vai trazer hoje a experiência profissional, a visão realmente de um promotor de justiça. Como pensa um promotor de justiça que vive, que milita ali no dia a dia? Nós vamos saber se ele é a favor ou contra. Nós vamos começar a crescer hoje nessa discussão, dando prosseguimento. De igual forma, recebo o Dr. Cláudio Lúcio de Lima, defensor público, representante também da Defensoria Pública, para discutir também este tema. Como eu disse, não será um debate, mas um encontro de experiências de grandes profissionais e para nós é uma honra. Eu agora recebo esses dois grandes profissionais. Dr. Cláudio,
obrigado pela sua presença no meu programa. Muito obrigado pelo convite e uma boa noite para nós aí, nessa caminhada desse programa aqui, para discutirmos esse tema tão assim que a sociedade hoje discute, mas também que está precisando que alguns profissionais possam dar alguma opinião sobre esse tema. Mas então eu agradeço o convite, estamos aqui à disposição. Ok. Dr. Carlos César, obrigado pela sua presença. Faz tempo que a gente está tentando, né, doutor, fechar a nossa agenda, né? Felizmente foi hoje e um momento muito importante. Todos os assuntos que você vem tratando aqui no programa, de variadas matizes, até saúde, nutrição, educação, eu acompanho bastante as conversas, os debates até que às vezes você traz, são de capital importância, mas nesse momento particular em que a sociedade como um todo está focada, voltada para essa questão, foi uma oportunidade muito feliz de poder estar aqui contigo, com o Dr. Cláudio. Boa noite também, Dr. Cláudio. Para a gente tratar um pouquinho desse assunto aí. Perfeito. Eu já começo de antemão, até para que eu coloque na mesa, o meu programa ele tem essa finalidade, você falou muito bem, doutor, é realmente esclarecer, como se fosse um bate-papo, né, na sala de casa, e, aliás, me dá um segundo, eu quero a sua participação no 2379-4733, estou com 2 grandes convidados, você liga, faz a sua pergunta, vamos passar aqui a pergunta, vamos responder, vamos trocar esta ideia, porque esta é a finalidade, esclarecer sempre a sociedade. O que eu pergunto, primeiro na sua visão, Dr. Cláudio, e depois eu quero ouvir o Dr. Carlos. Né? Em menos de 24 horas, houve aí uma proposta, se discutiu ali a Câmara dos Deputados, passou numa comissão especial, depois foi rejeitado, e depois agora foi aprovado, com algumas ressalvas, né, essa questão da redução da maioridade. A pergunta que eu faço já de antemão, na sua visão, como defensor público, que milita pela Defensoria Pública e atende casos, já atuou também na infância e na juventude, na sua trajetória. Na sua opinião, vai se reduzir a criminalidade no nosso país? Bom, doutor Cristiano e nossos amigos telespectadores, eu, na minha experiência de 20 anos atuando na Defensoria Pública, eu quero dizer para a sociedade que, infelizmente, a minha experiência revelou que isso não vai ocorrer. E vou dar um exemplo, porque é sempre bom dar um exemplo, né, doutor Cristiano, doutor Carlos César, porque ajuda a sociedade a entender. Eu estava na faculdade no ano de 1990, e no Brasil, naquele exato momento, explodiu uma série de sequestros. Ou seja, esse crime ele começou a ficar na moda, que era chamado crime da moda, né, como sempre tinha. Nesse afã, o governo, então, à época, ele resolveu editar uma lei, a chamada Lei dos Crimes Hediondos, dizendo que era uma legislação necessária para combater, para diminuir este crime. Passado 24 anos, nós observamos que esta criminalidade, que é a dos crimes hediondos, ela não diminuiu. Pelo contrário, ela aumentou. Então eu vejo que essa questão da maioridade penal é um tema muito complexo e que você não pode aprovar do jeito que foi aprovado, do jeito que ocorreram as discussões lá na Câmara Federal. Por quê? Porque é necessário que você envolva toda a sociedade, todos os profissionais de todos os campos. Porque você está lidando com a infância, você está lidando com a adolescência. Então você está lidando com um público especial, que requer um tratamento especial. E eu digo mais, o Estado brasileiro, nos últimos 20 anos, ele foi lá no exterior e assinou, ele participou e depois assinou, trouxe para o nosso ordenamento jurídico 3 convenções que protegem a criança e o adolescente. Então nós somos signatários de algumas responsabilidades perante a comunidade internacional, que ontem à noite, a maneira como foi aprovado e do que foi aprovado, nós simplesmente passamos a descumprir aquilo que dizemos à comunidade internacional, iríamos cumprir em relação a nossas crianças e adolescentes. E com relação à criminalidade, o índice de criminalidade, eu acredito
que ela não vai diminuir. Pelo menos é o meu ponto de vista, pela minha experiência e o meu ponto de vista nesse momento. Perfeito. Doutor Carlos César, o doutor Cláudio, ele traz dados, ele traz uma trajetória, o senhor também de igual forma. A nossa sensibilidade, enquanto brasileiros e o que a gente ouve, que alguma coisa precisa ser feita em relação ao que está acontecendo. Existe a evolução da sociedade, a violência é um fenômeno sociológico mundial, que nós sabemos, e alguma coisa precisa ser feita. E cada um precisa cuidar do seu território, da sua casa. 90% de uma pesquisa brasileira, o senhor conhece, sabe disso, é favorável a essa mudança. Eu pergunto ao promotor de justiça experiente, que atua, que tem uma história, uma carreira, qual é a sua visão a respeito disso? Alguma coisa precisa ser feita? O doutor Cláudio, ele traz, e você entendeu muito bem, que ele acha que não vai mudar. Então nós precisamos agora entender o que fazer. Qual é a sua visão nesse sentido, doutor? Doutor Cristiano, a sua fala foi muito feliz, desde a introdução do programa hoje, e repetindo, numa frase de capital importância. 90% da população brasileira quer que se faça algo. A tua sensibilidade, eu conheço, te conheço bem, temos uma amizade, ela provém de muitos anos, de muitas lutas no Tribunal do Júri, onde trabalhou e aprendeu a ouvir a população. E como comunicador que também numa interação constante e cada vez mais profunda com o telespectador, com o internauta, com a população. Estou dizendo isso para principiar, colocando a ideia que é a ideia base para mim de tudo isso. Um direito penal não pode prescindir de ouvir o povo. O povo brasileiro tem que ser ouvido. O Dr. Cláudio talvez possa nos ajudar. Eu desconheço, não me recordo de nenhuma outra situação no Brasil onde a gente teve 90% de consenso em torno de um tema. Isso não existe, é único. A população brasileira, de todas as matizes religiosas, ideológicas, de todos os grupos econômicos, classes sociais, chame como preferir, a população como um todo quer uma única coisa e deu um recado. Quer um aumento do rigor punitivo, dos instrumentos do Estado em relação aos adolescentes que estão agredindo a sociedade. O trabalhador, a dona de casa, as pessoas que vão pelas ruas. Isso não pode ser ignorado. Como o senhor bem falou, temos que cuidar da nossa própria casa. E a nossa casa, aqui o Brasil, a população que o compõe, pede, clama, está pedindo socorro. Então, nesse sentido, o Congresso Nacional se mobilizar, se mexer, é muito positivo. É um dado novo, é algo raro nessa interação e vem se reclamando há muito tempo. Até uma evolução democrática, né, doutor? Populações e políticos dissociados, cada um vivendo um mundo próprio. Dessa vez não. Uma evolução, um aperfeiçoamento da nossa democracia. O Congresso trabalhando em cima das demandas populares. Isso é fato. A forma como isso está sendo feita, e na forma, eu acredito que possa haver muitos reparos para que esse aumento de rigor punitivo, essa força, esse braço forte da lei, da sociedade em relação ao infrator, seja sentido. Aí, como bem disse o Dr. Cláudio, com técnica, muita coisa pode ser feita e talvez melhor do que aquilo que se fez aí nessa semana tumultuada no Congresso. Muito bom. A pergunta que eu vou deixar já para os dois, mas conversando, passando para... Eu poderia pontuar Claro. dois pontos, Claro. duas questões com relação Sem dúvida. a essa fala. A questão da opinião pública e a questão da técnica legislativa. Então, eu acho assim, pelo menos eu entendo e acredito que algumas pessoas possam também entender, a opinião pública, ela é um instituto muito que você tem que ter um certo cuidado, porque você, às vezes você não consegue entender a variação que ocorre. Ou seja, às vezes a opinião pública está numa direção e depois ela vai para outra direção. Então, veja bem o seguinte, quando você faz uma pesquisa
e você pesquisa uma pessoa, você está pesquisando uma pessoa na ponta, no outro lado, pesquisador, ele faz uma pergunta, e aí eu me pergunto e eu faço a seguinte pergunta. Será que aquela pessoa que vai responder, ela tem todos os conhecimentos, todas as informações necessárias para poder responder aquela pergunta? Porque você veja, você pergunta para uma pessoa assim, olha, você é a favor de que se reduza a maioridade penal? Se a pessoa é vítima de violência, ela responde pela emoção. Ela não responde na razão, ela não consegue, ela não tem informação suficiente para entender o que significa reduzir a maioridade penal. Então eu acho que a opinião pública, aí você tem que tomar um pouco, eu acredito, um pouco de cuidado. Com relação à técnica legislativa, a mim me pareceu, e eu acredito para várias pessoas, e inclusive eu incluo hoje o ex-ministro Joaquim Barbosa, que é uma referência no mundo jurídico, em dizer que o que ocorreu na Câmara Federal ontem é uma manobra, entre aspas, já que a palavra está na moda, pedalada. Então, pedalada é você não respeitar a regra do jogo. Então, veja você aonde que a coisa pode ir, a uma coisa não pode chegar. Então, tem que tomar cuidado de entender o que é opinião pública e de entender quem participa tanto da pesquisa como também quem participa respondendo à pesquisa. Então, e outra coisa, que tecnicamente, na técnica legislativa, segundo alguns, houve realmente uma pedalada legislativa lá. Então, só para pontuar esses dois pontos. Não, perfeito. O que o doutor coloca, ele se coloca com clareza a respeito de pesquisa, que seria qualitativa, até para esclarecer para o telespectador. Você tem a pesquisa quantitativa e qualitativa. Essa seria uma pesquisa que desqualificada na sua posição. Mas o que eu vejo é o seguinte, tirando a pesquisa, vamos trazer a realidade, até uma questão para que a gente possa até incrementar o nosso bate-papo aqui hoje nessa mesa, muito interessante. Quando você vê um adolescente, o adolescente da década de 80 não é mais o adolescente agora, né, de 2015, né? Quando você vê um adolescente queimando uma pessoa, colocando fogo nessa pessoa, você passa todas as raias do limite humano e desse entendimento. Então, isso, tirando essa questão da pesquisa, que é uma questão qualitativa, nós temos que trabalhar muito na origem. E aí eu queria ouvir do promotor, depois eu vou devolver a palavra para o Dr. Cláudio nesse sentido. Nós tivemos a morte no Rio de Janeiro, que quando acontece alguma coisa no Rio de Janeiro, o mundo sabe. Né? Então, foi a questão do dentista que foi morto. As meninas que foram estupradas no Piauí, que foi um absurdo isso, porque o adolescente já tem naquele caso que agiu. Então, quando eu iniciei, eu falei, alguma coisa tem que ser feita. Então, eu acho que nós temos que trazer ao debate quais são as opções. Que houve pedalada é indiscutível, mas o importante é nós entendermos que o Congresso está sensível a essa evolução da democracia. Nós temos pedaladas legislativas, como temos pedaladas fiscais também, né, se assim podemos dizer, né, que está sendo apurado. Então, pedaladas são inúmeras hoje no nosso Brasil. Trazendo isso à realidade, Dr. Carlos César, um homem de júri, atuou muito e atua no Tribunal do Júri. O crime antigamente doloso contra a vida, e você atuou muito, sabe disso, trazia muito uma essência diferente, né? O crime passional, romântico, o jogo de sinuca, a bebida, né? Hoje não, na sua grande maioria, você vai falar a respeito disso, está ligado ao tráfico de entorpecente, o tráfico de droga, deixou de ser a essência daquele homicídio puro, assim podemos dizer. Mais uma pergunta que eu fecho para você e depois para o Dr. Cláudio, e depois ele continua falando isso, que vocês fiquem à vontade. O crime se organizou. E até governantes no passado diziam, não, nós não temos crime organizado no nosso Brasil, e assim sucessivamente, até um discurso forte político. Só que o Estado não se estruturou. Então eu queria ouvir isso, essa realidade, passar já nesse momento, você fala um pouco do Tribunal do Júri, essa questão hoje, que é muito usado o adolescente, né? E
falar a respeito dessa falta de estrutura do Estado, que se talvez o Estado tivesse cuidado da sua terra, do seu quadrado, hoje nós não estaríamos num Congresso Nacional nessa situação. O Estado se move devagar, o Estado se move dentro de uma formalidade, de uma burocracia, de uma segurança, que já o deixa mais lento. Isso é natural. O crime é rápido, o crime é informal, o crime trabalha 24 horas por dia. Enquanto o servidor público descansa e faz o seu merecido descanso, o crime trabalha sem parar. Hoje, não só o crime organizado, doutor Cristiano, mas o crime desorganizado atormenta a população. Na capital de São Paulo, que já estamos ao segundo ano, ou terceiro ano, com números semelhantes, uma pessoa é roubada a cada 3 minutos. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, fazendo a média de roubos. A cada 3 minutos, alguém é roubado na capital de São Paulo. Homicídios são 55 mil aproximadamente por ano, que coloca o Brasil em primeiro lugar no planeta Terra em números absolutos de homicídio. É um homicídio a cada 10 minutos, também pelos 365 dias do ano. Paradoxalmente, o sistema penal, o sistema carcerário, não evoluiu. Não evoluiu sequer no crescimento vegetativo. Hoje nós temos um déficit, isso é incontroverso, de pelo menos 200 mil vagas, talvez 250 mil, de acordo com a metodologia, e a taxa de ocupação é de 3 presos para cada vaga. Isso, evidentemente, torna os esforços de ressocialização quase nenhuns. Nenhum, impossível. Alguém implementar um programa dentro de um estabelecimento penal assim superlotado. O efetivo da PM de São Paulo, no ano passado, encolheu em alguns milhares de policiais. Isso tudo dentro de um quadro de crescimento. Dessa maneira, não causa espanto a ninguém que o adolescente, justamente esse que está no vigor das suas forças, da sua ousadia, há aspectos até ligados à própria maturação, à própria química. Alguns autores de criminologia falam até na taxa de testosterona que o jovem tem com 17 anos, comparando o mesmo homem, o mesmo indivíduo, aos 50, aos 60. É o momento em que ele está aí para o que deve para crimes graves, para ousadia, para provar sua coragem. E assim eles vêm sendo arregimentados pelo crime organizado, seja para sua prática. Hoje, os pontos de tráfico, as biqueiras, né, assim chamadas, elas contam invariavelmente com um ou mais adolescentes que operam a biqueira e que são imediatamente substituídos por outros adolescentes quando aquele é detido, ou seja, o ponto de tráfico não para, o negócio continua. Como também, e isso no júri nós tivemos algumas ocasiões de ver, adolescentes sendo colocados para confessar delitos praticados por adultos. Adolescentes, no dizer até de policiais experientes com os quais a gente convive, chegando ao fórum, dentro da viatura, dando risada, e subindo a escada do fórum, dando risada para confessar um homicídio. Porque como a sanção é curta, é pequena, é desproporcional e insuficiente, o crime também utiliza dessa mão de obra, o crime organizado, porque é um soldado que é rapidamente reposto e rapidamente sairá da detenção. Existe uma certeza de impunidade. Uma certeza de impunidade. A sanção desproporcional também é impunidade. Pagar pouco. Pagar pouco. Eles mesmos, no jargão, falam, se a casa cair em 6 meses, em 9 meses, eu estou de volta. E isso, evidentemente, é um fator. Entendi. Doutor Cláudio, alguma coisa precisa ser feita. Nós temos 2 leis que é diretamente ligada ao nosso assunto, ao nosso bate-papo, a esse debate gostoso que nós estamos fazendo.
Manuel Pedro Pimentel, um grande autor, né, um grande jurista aí da lei de execuções, trouxe uma maravilha nessa lei. Paralelo a isso, o ECA. É perfeito, são leis de primeiro mundo. E isso não tem um resultado, porque você falou muito bem, o doutor também coloca que o Estado, entendeu? Cochilou e não cumpriu, e eu diria que prevaricou o Estado. Deixou de cumprir o seu dever legal, assim podemos dizer, de realmente investir nessa infraestrutura. Mas a pergunta que eu faço, o que fazer dentro desse projeto? Porque ele pode ser mudado no Senado, nós temos aí alguma mudança. O governo do Estado, ele traz, aí eu queria ouvir também de você, até do próprio governador, ele traz uma visão dentro, mexer apenas no ECA, de ampliar essa internação. O que fazer? Entendeu? É isso que eu digo, porque o profissional, já vou passar a palavra a você, o promotor de justiça tem que agir, tem que aplicar a lei, o juiz, o advogado, nós estamos submissos, escravos, você, defensor público, advogados, submisso a isso. Cumprimos nosso papel momentaneamente e depois, eu diria que a maior função é posterior, é do Estado. Porque é uma coisa muito triste, tanto para os defensores, quanto aquele também que exerce a função de fiscal da lei, depois de 3, 4 anos, até mesmo de 1 ano e meio, você se deparar com a mesma pessoa naquela condição, que você vê que realmente não foi investido na reeducação, que tanto Manuel Pedro Pimentel falava. Fala um pouco a respeito. O que fazer então nessa situação, nessas propostas? Bom, eu começaria o seguinte, eu acho assim, essa questão do que fazer, eu acho que ela tem um pouquinho assim, uma pergunta que é um pouco, ela pode trazer uma pouco assim, uma traição. Porque eu digo o seguinte, eu vou começar pelo, como você disse, do governo do Estado. Então, do governo do Estado de São Paulo. O governador, ele tem um projeto que ele quer aumentar o tempo de internação para alguns crimes. De 3, ele quer passar para 8 anos. Então, ele acha que isso é necessário, que vai trazer para a sociedade uma sensação de fim de impunidade. Eu discordo. Eu discordo porque esse governador e este governo, ele tem na área da educação, na adolescência, os piores índices. Então veja, quem está dando discurso não faz a lição de casa também, que é da educação para esse adolescente. E agora ele quer aumentar o tempo de internação. Então, para mim, já começa aí um pouco de discussão. Agora, voltando especificamente no que foi aprovado ontem na Câmara Federal. Veja bem, olha o que nós estamos, olha o que os nossos nobres deputados federais estão vendendo para a sociedade. Eles estão vendendo para a sociedade um discurso, mas o que está lá aprovado é outra coisa. Por quê? Eles excluíram na votação o quê? Crimes hediondos. Os delitos de tráfico e roubo qualificado. Não vai aplicar essa legislação de redução da maioridade penal. E o que vai ser aplicado? Aí, vamos esclarecer. Então, mas por que eu quero colocar isso? Para quê? Para que os telespectadores entendam. Se nós pegarmos, já que está se falando de pesquisa aqui no programa, então vamos fazer um pouco mais, vamos falar um pouco. Se nós pegarmos as pesquisas de cometimento de crime, 75% a 80% dos crimes imputados aos adolescentes é roubo qualificado e tráfico, que vai continuar. Então, veja bem, aí vende-se para a sociedade, não, quando cometer um crime mediante violência, tal, vai ser tratado como maior. Olha, mas o próprio legislador diz o seguinte, no caso de roubo qualificado e tráfico, não. Agora você vai olhar as pesquisas você vê lá, mas espera aí, roubo e tráfico é maior número, então tem alguma coisa errada. O discurso está sendo um e o que está vindo de lá do Congresso é outro. Então eu só estou colocando isso. Perfeito. Eu vou chamar um pequeno break, mas o assunto está muito gostoso esse bate-papo aqui, nós estamos aquecendo aqui, está muito bom. Eu vou chamar um pequeno break, vocês continuam comigo, o Dr. Cláudio acabou de passar uma visão, disse que aquilo que foi aprovado ontem na Câmara não é essa a realidade. Então, nós vamos voltar depois do break, vamos continuar com esse assunto e eu quero ouvir o Dr. Carlos César a respeito dessa questão também. Não saia daí, voltamos já já. Devolva, não use, não tenha, tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e
saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda pro combustível completão. Muda pra etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia pras crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil. Faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Nós estamos aqui num bate-papo gostoso, num debate assim, podemos dizer, estamos aqui trocando essa ideia a respeito do tema. Redução da maioridade penal na Câmara dos Deputados. Ontem nós começamos a ver aí muitas coisas acontecendo. E eu fiz uma pergunta, uma chamada até provocativa. E agora, José, como é que vai ficar a situação? E para discutir, você que está ligando a televisão agora e ligando na Eco TV, nós estamos aqui hoje com dois grandes profissionais. Dr. Carlos César Bernardi é promotor de Justiça do Estado de São Paulo, oficiante na comarca de Diadema, e Dr. Cláudio Lúcio de Lima, também defensor público, oficiante na comarca de Diadema. Estão trazendo para nós hoje, para o grande ABC e também para todo o Estado de São Paulo e Brasil, a experiência de vida, conhecimento. Dr. Cláudio, quando eu chamei o pequeno break, ele dizia e disse no primeiro bloco que isso realmente não vai resolver, que isso foi dado pedaladas, que isso realmente o que estão apresentando para a sociedade não é essa realidade, a sociedade quer que seja reduzido de forma radical essa maioridade penal, só que não estão ali, o que ele disse que não estão, alguns crimes hediondos não estão entrando. Então, mas o que eu quero é fazer aqui o que você quer ouvir em casa, esclarecer, e eu vou perguntar agora para o promotor de justiça. O que fazer nessa situação? Alguma coisa nós temos que fazer, um debate amplo com a sociedade, porque essa é a finalidade. Então eu pergunto para ele, doutor Carlos César. Doutor Carlos, o senhor colocou muito bem, sensação de impunidade, hoje o tráfico de droga usa muito o adolescente, e já com a certeza que eles não serão punidos, não serão responsabilizados penalmente por suas respectivas condutas, mas eu entendo que alguma coisa precisa fazer. É óbvio que não se pode colocar os adolescentes num CDP, né? Eu acho que toda a infraestrutura de uma Fundação Casa, ela deve ser usada. Antes de passar a palavra, eu falava que o ECA ele traz realmente uma qualidade muito boa, que eu digo, da lei para que seja aplicada. Mas o que fazer nessa situação? Qual é a sua visão em termos de se mudar alguma coisa e tirar essa sensação de impunidade e o mais, que é esse que é o tema,
sociedade hoje está insegura? Doutor Cristiano, uma coisa me tranquiliza. Esses 90% de brasileiros que estão aí incomodados, apavorados, revoltados, que estão exigindo alguma coisa, eles serão atendidos. Agora cabe a nós verificar como esse atendimento pode se dar da forma mais eficiente possível. Seja através da técnica legislativa, que, bem disse o doutor Cláudio, foi totalmente transgredida. A possibilidade dessa emenda ser barrada no Supremo é grande. Hoje mesmo a OAB Nacional já se manifestou no sentido de que vai ingressar com uma DIN, caso essa votação persista na Câmara e 2 vezes no Senado, como exige a Constituição, para a emenda constitucional. Então, sem atropelar a técnica legislativa e também pensando na maior eficiência possível, e respondendo a tua pergunta, o que fazer, a melhor coisa, em nosso sentir, é aprovar o projeto encampado pelo senador José Serra, do Estado de São Paulo, no sentido de ampliar para até 10 anos o período máximo de internação dos adolescentes. E te dou um argumento só que, a meu ver, já para aqueles que exigem um rigor repressivo, punitivo maior, já serviria, já terminaria com a discussão. Eu trabalho, além do júri, quase 20 anos, nos últimos 3 anos também na vara das execuções criminais. Hoje, o cidadão, talvez alguns saibam por experiência própria, os benefícios legais relacionados ao roubo são muito rápidos. Um ladrão, um roubador, que tenha uma condenação por roubo à mão armada, por exemplo, vai pegar alguma coisa na casa de 5 anos e 4 meses, se o roubo for consumado, 5 anos e 8 meses, com a possibilidade desse regime inicial ser fechado ou semiaberto. A progressão para um regime menos gravoso se faz com mero 1/6 da pena. 1/6 de cumprimento da pena hoje habilita esse roubador a partir para um regime menos gravoso. Se está no fechado, vai para o semiaberto. Se começou do semiaberto, vai para o aberto. O que vale dizer que um roubo hoje, dessa gravidade, consumado, custa para o ladrão 1 ano e meio de cadeia, aproximadamente. O tráfico de drogas dá 1 ano e 8 meses, em via de regra por primário, ainda que o juiz fixe o regime fechado, em cerca de 12 meses ele já está na rua de novo. 1 ano. Um tráfico de adulto, um tráfico de maior de 18 anos, custa para o traficante hoje 1 ano de encarceramento. Um roubo grave, gravíssimo, custa para o ladrão, para o roubador, 1 ano e meio, 2 anos de encarceramento. Ora, se aprovarmos a proposta do senador José Serra de aumentar para até 10 anos o período de encarceramento, eu não tenho dúvida em te dizer que se os exames regulares, as avaliações psicológicas lá na Fundação Casa forem feitas de forma independente, rigorosa, com fiscalização, esses roubadores adolescentes ficarão custodiados, detidos, tempo até superior do que dos adultos. E essa resposta, eu tenho certeza, agradará a sociedade e destruirá essa sensação de impunidade. O crime, o delito, o ato infracional praticado pelo menor de 18 anos, nessa ordem de ideias, deverá levar a um encarceramento maior do que hoje acontece com o adulto. Mas para isso, doutor Cristiano, o laudo, as avaliações psicológicas, psiquiátricas, precisam ser feitas com independência e longe de uma política estatal de esvaziar a Fundação Casa porque está cheia. Se o técnico, se o psicólogo recebe esse tipo de pressão, seja dos seus superiores, seja do governo, seja lá de dentro do menor infrator, evidentemente que o mecanismo não vai funcionar. E eu digo isso porque, ainda estudante, me recordo de uma vez estar na antiga casa de detenção com um psiquiatra muito conhecido, que hoje é membro do Conselho Penitenciário, e era estudante, aluno desse grande profissional. Atravessávamos o corredor e um preso
nos abordou e o abordou para cobrar desse profissional uma reprovação que ele havia tido no exame criminológico. Encostou informalmente no profissional e começou a reclamar com ele, mas o senhor me indeferiu aqui. No exame criminológico, a minha progressão para a rua. Eu pratiquei roubo, mas o roubo não foi tão grave. Quando saí daquela visita à casa de detenção, ainda estudante, na época eu pensei, olha o tamanho do peso que está sobre as costas desse homem, porque ele indefere centenas ou milhares de pedidos de progressão com base nos seus laudos. Se o profissional não tiver, aquele que está lá dentro, como o senhor bem disse, depois que acaba o processo, tem um longo caminho pela frente. E esse longo caminho é feito lá com os técnicos, com os cuidadores, com os professores, com os psicólogos, com todo esse pessoal da Fundação Casa. Se esse pessoal não tiver liberdade para trabalhar, segurança e uma mentalidade de que é preciso reparar, regenerar, dar condições, em vez de simplesmente ficar girando as vagas, aí 3 anos, 4 anos, 8 ou 10, nada vai funcionar. Muito bom. Doutor Cláudio, a questão que eu te pergunto do aspecto social agora, e também queria ouvir o doutor Carlos César a respeito disso, até quanto as desigualdades sociais elas contribuem para a delinquência juvenil? E paralelo a isso, o Brasil ele teve uma evolução. Ele cresceu economicamente, melhorou, as classes subiram, realmente teve uma grande evolução, tiveram acesso à juventude, ela teve muito mais acesso a muitas coisas. Então, a pergunta que eu te faço, essa desigualdade social, ela tem uma influência muito forte na delinquência juvenil? Ou nós estamos falando de uma falta de freio que existe até por parte da família, porque nós implicamos a família e é responsável pelos seus filhos, cada qual pelos seus filhos, associada a essa degeneração família. Como é que você vê isso? Eu queria ouvir o Dr. Carlos César a respeito dessa questão. Bom, eu não concordo que a delinquência juvenil ou qualquer delinquência tenha uma relação com a pobreza ou mesmo com a condição social da pessoa. Eu sou daqueles que me filiam totalmente contrário a isso. Uma coisa que eu acho muito assim, importante, porque a gente tem que ser leal com a sociedade. Ainda mais nós que somos agentes políticos da sociedade, que estamos investidos em cargos públicos, e também, aí eu digo, tanto deputado como senador, todos nós temos um compromisso com a sociedade, e nós sermos leais com a sociedade. E em que sentido? Nós não podemos vender uma facilidade para tentar dizer para a sociedade que estamos resolvendo um problema, quando na verdade não estamos. Então eu começo assim, com relação ao projeto do governo do Estado, do governador, e encampado pela bancada do PSDB lá em Brasília, aumentando o tempo de internação por cometimento de atos infracionais, para que esse projeto tenha pelo menos uma viabilidade jurídica, é necessário que o Brasil denuncie 2 convenções sobre a criança e o adolescente. O Brasil tem que denunciar. Porque essas convenções o Brasil assumiu o compromisso que na sua legislação interna faria a proteção integral da criança e do adolescente. Então, nós não vamos fazer isso mais. Então, já que nós vamos partir para o caminho da punição, então nós temos que denunciar, nós temos que chegar para a comunidade internacional e dizer, olha, nós estamos fora, não queremos mais saber disso aqui. Esse é um compromisso que o Estado brasileiro tem que assumir. Porque senão nós vamos passar a ser denunciados perante os fóruns mundiais. E aí nós vamos complicar uma situação interna. Essa é uma coisa. Com relação à delinquência, e eu vejo pela minha experiência, eu vejo assim, a coisa é uma questão de opção do Estado. Qual é a opção que o Estado brasileiro fez nos últimos 12 anos? De incentivar o consumo. De fazer com que a população, principalmente a população carente, tivesse acesso a bens de consumo. Essa foi uma política de Estado nos últimos 12, 13 anos. E nós esquecemos de fazer a lição de casa, que seria investir em educação e em saúde. Só para dizer para o senhor, doutor Cristiano, e para o seu telespectador, o seguinte,
se nós tivéssemos feito investimentos maciços em saneamento básico, nós teríamos salvo boa parte da primeira infância, que é do 0 aos 3 anos. Porque uma pessoa que mora num lugar que não tem saneamento básico, ela está sujeita a todas as condições para adquirir algumas doenças que vão interferir no seu desenvolvimento e no seu desenvolvimento escolar. Então ele vai para a escola deficiente pela sua formação, né? Aí o que acontece? Ele não consegue se desenvolver na escola, ele abandona a escola e vai para um outro mundo. Veja, isso é deficiência do Estado. O Estado não investiu aí. É um ponto, eu estou dando um exemplo básico, assim, coisa simples. Veja, você faz a opção de incentivar que a pessoa tenha bens, que a pessoa tenha o seu tênis, que a pessoa tenha o seu DVD, mas você esquece de não fazer investimentos sérios e maciços em educação e saúde. E eu dei o exemplo do saneamento básico, onde você salva a primeira infância, que é do 0 aos 3 anos. Por quê? Porque ali a pessoa vai onde vai ter a capacidade que ela vai poder se desenvolver. Então a pessoa depois vai para a escola, a pessoa depois vai conseguir ter habilidade técnica para ir para o mercado e conseguir o seu trabalho. Perfeito. Então é isso, por isso que eu sou, assim, contra de dizer não, pobreza e delinquência. Para mim não tem nenhuma relação. Sua visão, doutor Carlos César, a respeito dessa questão e dessa evolução dessa sociedade. O doutor Cláudio aí traz um ponto interessante, dizendo que eu disse que economicamente o Brasil melhorou, mas não houve um investimento na infraestrutura que basicamente eu acho que falta infraestrutura em vários aspectos, né? Nós falamos do sistema prisional, ele trouxe um tema interessante também, que é a infraestrutura de base na formação desses pequeninos. Qual é a sua visão? As questões sociais e econômicas, como móvel para a prática dos delitos, eu também não encampo essa ideia. Nos anos de 98 e 99, inclusive, quando eu trabalhei à frente de promotoria que lidava com adolescente infrator, eu costumava utilizar, até em várias argumentações, em processos, de uma pesquisa que a Folha de São Paulo tinha, dando notícia de que mais de 50% dos adolescentes que na época estavam na antiga FEBEM provinham de família que tinham casa própria. Ou seja, só essa constatação já dava a notícia de que esse simplismo, roubou porque está precisando, era falso, era um mito e um mito perigoso. Hoje nós vivemos, e o senhor bem tocou nesse assunto, questão educacional e de valores, muito além da informação escolar, mas a educação no sentido da alma, uma geração que tem uma baixíssima tolerância a ouvir não. Ouvir não. Interessante. Isso tem sido objeto de alerta por parte do pessoal da área educacional. O senhor mesmo tem trazido pessoas aqui ao programa, eu assisti já. A geração que inclusive se convencionou chamar de nem, que são os que nem trabalham e nem estudam. E uma das últimas pesquisas do IBGE dá notícia também, e isso é gravíssimo, de que aumentou na fatia dos desempregados o percentual de pessoas que dizem que não desejam voltar a trabalhar. Então, isso é importante fixar, a tarefa de reforma, a tarefa de pacificação, de harmonização de uma sociedade, ela não incumbe somente ao direito penal. O direito penal não tem essa força. É claro que a sua ausência pode causar muito estrago e o brasileiro tem visto isso. Mas a construção de uma sociedade harmônica, de uma juventude que não seja delinquencial, é em casa que começa. Então, o nosso telespectador ou ouvinte quer colaborar com a diminuição da criminalidade, dê uma educação de valores para o seu filho, exija isso, tenha uma proximidade e uma coerência na sua vida. Isso é uma imunização contra esses perigos em grande parte. Perfeito. Muito interessante. Vamos à participação aqui de um telespectador, né? Eu estou aqui recebendo aqui o José Maria Albuquerque. José Maria, olha, um grande abraço a você, a toda a sua família. José Maria é presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Caetano. Aliás, José Maria, ele me abordou outro dia, fiquei muito feliz, quando eu não o conhecia pessoalmente, ele me abordou, estávamos aqui na padaria, encontrou, ele falou, doutor Cristiano, parabéns pelo seu programa, eu tenho assistido, realmente sou um telespectador assíduo do seu programa.
Eu que agradeço sua presença, sua participação. E meu programa, de forma democrática, ele coloca a respeito do que foi votado ontem, ele acha que o presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha, é um ditador. Passou por cima da Constituição e merece cadeia. A discussão sobre a redução deve ser feita com toda a sociedade. Zé Maria, um grande abraço para você. Aqui está a sua opinião, é muito importante. Meu programa ele é democrático, é assim que se faz. Você deu a sua opinião e nós estamos fazendo exatamente isso que você falou, sempre discutindo temas interessantes para que quem está aí sentado em casa possa fazer um raciocínio e entender, até para que quando for ouvido numa pesquisa, como no início o Dr. Cláudio colocou, seja uma pesquisa qualitativa, com qualidade e com clara definição. Muito obrigado pela sua participação. Mas o tema, eu percebi hoje aqui, o Dr. Cláudio, ele é radicalmente contra, né? Posições claras, respeitando. O doutor já tem uma evolução, né? Porque é sensível a essa questão, a sociedade precisa de uma resposta. Eu até trago também nessa questão um outro aspecto. Num passado, se falava que o adolescente, o menor, se cometia um ato antissocial. Hoje não tem mais essa figura do ato antissocial. É o bandido, é o delinquente, é o criminoso. Porque a grande preocupação é um adolescente, um menor de 18 anos, 17 anos, comete um crime bárbaro. E como fazer? Uma pena de uma internação de 3 anos apenas. E aquilo que eu digo, e a sociedade debate, é diferente do adolescente do século XIX. Então, para o século XXI, muda-se muito, hoje ele tem um entendimento, hoje ele tem informação, ele sabe, ele toma decisões em que pese nós temos informação, que o adolescente ele age muito emotivo, com fortes emoções emocionais, na carga emocional que ele coloca, perfeito. Mas então, o programa está chegando ao final. Esse bate-papo foi muito gostoso, isso aqui nós vamos ter que fazer outro programa, né? Então eu queria ouvir as conclusões finais suas, né, Dr. Cláudio, e passar já depois para o Dr. Carlos César também para as conclusões finais, porque a minha produção já levantou a plaquinha, só temos 3 minutos, olha que coisa, suas conclusões finais, doutor. Doutor Cristiano, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, para vir aqui trazer uma visão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, agradecemos aqui o pessoal da Eco TV e colocarmos que nós, e eu em especial, eu tenho uma visão que eu acho que o que o direito penal me ensinou nesses 20 anos, e aí eu posso colocar os 25 anos, porque seriam 5 anos da faculdade, é que o direito penal, todo mundo fala assim que ele é a última razão de existir. Ocorre que nas crises da sociedade, ele passa a ser sempre a primeira. E nós somos sempre imbuídos nesses momentos mais pela emoção do que pela razão. Agora, eu acho que o Estado, ele não pode se fazer no papel da vítima, se colocar no papel da vítima, atuar pela emoção. O Estado, ele precisa ser equilibrado. O Estado, ele precisa ser centrado. E ele precisa trazer soluções, não para aquele momento, não para hoje, mas são soluções que vão perdurar no tempo. E não trazer ilusões para a sociedade. Nós não podemos passar uma legislação como eles querem passar e depois, daqui 4 ou 5 anos, nós vamos ver que não atingiu o objetivo deles. Então, é muito importante que, nesse momento, temos discussões, temos um equilíbrio, para podermos serenamente chegarmos ao melhor para a nossa sociedade. Aí sim, não só a proteção integral do adolescente, mas a proteção da própria sociedade. Muito bom. Dr. Carlos, suas conclusões e considerações finais. Muito obrigado também, doutor Cristiano, foi um prazer estar aqui contigo, é sempre um prazer. Eu queria passar a minha palavra, a minha convicção para esses 90% de brasileiros que estão aí clamando por um movimento. Soluções mágicas, mirabolantes, elas não existam, talvez não estejam na nossa alçada, mas alguma coisa tem que ser tentada. Para essas pessoas, eu quero tranquilizá-las. A mobilização popular atingiu
o seu objetivo. O Congresso Nacional está sensibilizado com isso. A emenda atropelada, pedalada, enfim, já nasceu natimorta, provavelmente vai ser fulminada. Vai restar, pelo que a gente vê, o projeto do José Serra, do governador Alckmin, de elevação do tempo de internação. Isso vai ser muito positivo, mas não para por aí. A segurança pública entrou na pauta da sociedade brasileira e tem que ficar. Ela veio para ficar. O cidadão tem que participar. Seja dentro da sua casa, cuidando bem e criando bem o seu filho, seja participando. Nós somos testemunhas de muitos atos, tem muita coisa que pode ser passada, a polícia não trabalha sozinha. Está na hora do brasileiro tomar conta, como bem disse o Dr. Cristiano, da nossa própria terra, da nossa própria casa. Fóruns mundiais são bacanas, mas a gente precisa arrumar a nossa casa. Muito boa noite. Muito bom. Eu quero agradecer aos doutores. O tempo nosso está estourando. Debate gostoso, maravilhoso. Quero agradecer em meu nome pela presença de vocês na Rede Eco TV. E hoje eu tenho certeza que a sociedade aqui do Grande ABC, do Estado de São Paulo, realmente cresceu muito. Então, eu agradeço a vocês, de antemão. Eu quero agradecer você pela audiência, como sempre faço. Um grande abraço à Olga da cidade de Diadema, fez uma pergunta, parabenizando os dois doutores. O Jeremias São Bernardo do Campo parabeniza o tema, também os 3 doutores aqui. Eu que agradeço vocês pela audiência. Muito obrigado mesmo por vocês estarem comigo todas as quintas-feiras. E como sempre faço, deixo sempre uma mensagem. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é um sábio rei que foi o rei Salomão. Um grande abraço e espero você na minha reprise.